Eu espero que vocês estejam bem, seus familiares. Pessoal, nós dando continuidade ao nosso estudo da química e com a força do nosso Criador, nosso Deus, vamos em frente na química, ok? Nós estamos no estudo do átomo. Na aula passada nós vimos que todos os elementos na tabela periódica, todos os átomos na tabela periódica, possuem duas informações, que é o seu número atômico e o número de massa. O número atômico é sempre o número menor e o número de massa é sempre o número maior. A diferença entre os dois, nós temos o número de nêutrons. Tá ok? Muito bem. Para isso, agora eu preciso que vocês aprendam a construir um diagrama de energia conhecido como diagrama de energia de Linus Pauling. Esse diagrama aqui. Então hoje nós vamos aprender a construir esse diagrama, tá ok? Na aula passada, então, nós pegamos o átomo de sódio e pegamos o átomo de oxigênio e distribuímos os elétrons, que é o númerozinho menor, nas camadas. Então o átomo de sódio ocupou a camada K, que cabem 2 elétrons, a camada L, que cabem 8 elétrons, e a camada M cabem 18 elétrons. Mas nós tínhamos um só para colocar, para fechar os 11. 8, 2, 10, mais 1, 11. Cabem 18, mas eu só tinha um para colocar. Essa distribuição é por camadas. Nós vamos aprender agora por níveis, que é esse diagrama de Linus Pauling, ele é mais preciso no finalzinho da nossa apostila número 1, ok? Nós fizemos também com o átomo de oxigênio, que o seu número atômico é 8. Não esquecendo que o número atômico é igual ao número de elétrons. Camada K, 2L, 6. Cabem 8 na L. Mas eu só tinha 6 para colocar, então fica 6. Ok? Não esquecendo, o oxigênio está na família 6. Por quê? Possui 6 elétrons na última camada. O sódio está na família 1. Porque possui um elétron na última camada. Muito bem, nós vimos que o átomo, no seu núcleo, através dos autores que estudaram o átomo, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, que o átomo possui próton, que é positivo, nêutron, que não é nem positivo nem negativo, e o elétron está na eletrosfera, que é onde ficam os elétrons. A eletrosfera é composta por essas camadas K, L, M, N, O, P, Q. Na camada K cabem 2 elétrons, na L 8, na M 18, na N 32, na O 32, na P 18 e na camada Q 8. Tá? Então essa numeração é fixa, ok? Muito bem. Nossa próxima apostila, apostila número 2, que logo a seguir nós vamos começar, é tabela periódica. Mas o que eu preciso que vocês saibam de tabela periódica agora, nesse momento, para nós aprendermos a construir esse diagrama, é que na tabela periódica ela é separada em 4 órbitas. O que seriam essas órbitas? O elétron fica girando em torno do núcleo do átomo. Nós sabemos que em órbitas elípticas, mas não é uma órbita só. São 4 órbitas que eu possuo. A órbita S, pegando a família 1 e 2. A órbita D, que pega os elementos do meio da tabela periódica. A órbita P, que pega os elementos mais à direita da tabela periódica. E a órbita F, que pega os elementos que ficam abaixo da tabela periódica aqui, da família do lantanídeo e actinídeo. O que seriam essas órbitas? Fazendo uma comparação grotesca, seria como nós fazer uma viagem de Santa Maria a Porto Alegre em um avião. Esse avião vai viajar numa altura relativamente baixa e um avião que não é de grande porte. Se nós fôssemos fazer uma viagem de Porto Alegre ao Rio de Janeiro, nós íamos fazer essa viagem num avião maior, numa altura maior. E se nós fôssemos atravessar o Oceano Atlântico,
nós iríamos fazer num Boeing 747 numa altura maior ainda. Fazendo essa analogia, eu quero dizer para vocês que os elétrons girando em torno do núcleo do átomo, ele possui órbitas diferentes. Nós possuímos a órbita S, que é sempre na família 1 e 2, a P, que pega a parte da direita da tabela, a órbita D, que é no meio da tabela periódica, e a órbita F, que são as duas famílias aqui debaixo da tabela. Lembrando que a energia dos elétrons cresce da órbita S para P, para D e para F. Por quê? Porque na S cabem 2 elétrons, na P cabem 6, na D cabem 10 e na F cabem 14. Então a energia cresce em relação às órbitas que cabem mais elétrons, ok? Muito bem. Esse diagrama, então, vocês têm ele no finalzinho da apostila número 1. Só que esse diagrama, pessoal, ele não é dado no Enem, não é dado nos vestibulares, ou seja, nós temos que saber esse diagrama. Nós temos que saber construir esse diagrama para poder distribuir os elétrons não por camadas, e sim por níveis. Porque essa distribuição de energia de Linus Pauling, ela é muito mais precisa. Por isso ela é muito mais utilizada, ok? Essa construção, ela requer uma organização para nós colocarmos as camadas, os elétrons que cabem em cada camada, distribuindo nas órbitas. E depois nós temos que passar essas flechas aqui, ó. Ok? Então, na nossa próxima aula, eu vou ensinar vocês a construir esse diagrama. Tá ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus.